Olá! Sejam bem-vindos ao canal Escolinha Quiz. Hoje temos 12 perguntas para você testar suas habilidades sobre quiz de conhecimentos gerais. Mas antes se inscreva no canal para receber mais conteúdo relacionado sobre esse tema, ok? Então vamos para a primeira pergunta. Pergunta de número 1. Em que ano ocorreu o naufrágio do Titanic? Opção A, 1812. Opção B, 1821. Opção C, 1912. Opção D, 1921. Acertou quem escolheu a opção C, 1912. O naufrágio do Titanic ocorreu em 15 de abril de 1912, após o navio colidir com um iceberg em sua viagem inaugural. Considerado o maior e mais luxuoso da época, o Titanic levava 2.224 pessoas, mas não tinha botes salva-vidas suficientes. Cerca de 1.500 pessoas morreram no desastre, que resultou em mudanças importantes nas normas de segurança marítima. Pergunta de número 2. Qual país o divórcio era proibido até o ano de 2020? Opção A, Coreia do Norte. Opção B, Filipinas. Opção C, Indonésia. Opção D, Tailândia. Acertou quem escolheu a opção B, Filipinas. As Filipinas eram um dos únicos países no mundo onde o divórcio era proibido, com exceção de casos envolvendo muçulmanos. Embora discussões sobre a legalização do divórcio tenham sido feitas ao longo dos anos, até 2020, o divórcio ainda era proibido para a maioria da população. Pergunta de número 3. Qual termo denomina um organismo que consegue viver sem oxigênio? Opção A, anaeróbio. Opção B, inorgânico. Opção C, alótropo. Opção D, tilacoide. Acertou quem escolheu a opção A, anaeróbio. Organismos capazes de viver sem oxigênio são chamados de anaeróbios. Eles possuem adaptações específicas que permitem a realização de processos metabólicos em ambientes onde o oxigênio não está presente. Enquanto muitos seres vivos dependem do oxigênio para gerar energia através da respiração aeróbica, os anaeróbios utilizam outras vias metabólicas, como a fermentação para obter energia. Pergunta de número 4. Quem era o rei do pop? Opção A, Elvis Presley. Opção B, Freddie Mercury. Opção C, Frank Sinatra. Opção D, Michael Jackson. Acertou quem escolheu a opção D, Michael Jackson. Michael Jackson é amplamente conhecido como o rei do pop. Os fãs de Michael Jackson eram incrivelmente dedicados e apaixonados, a ponto de muitas vezes serem descritos como frenéticos. Em seus shows e aparições públicas, era comum ver multidões de fãs indo à loucura, chorando, gritando e até desmaiando apenas ao vê-lo no palco. Essa devoção era tão intensa que, em alguns casos, o simples fato de ele aparecer ou acenar já causava comoção. Pergunta de número 5. Qual foi o primeiro país do mundo a liberar o voto feminino? Opção A, França. Opção B, Estados Unidos. Opção C, Nova Zelândia. Opção D, Austrália. Acertou quem escolheu a opção C, Nova Zelândia. A Nova Zelândia fez história em 19 de setembro de 1893, quando se tornou o primeiro país a garantir às mulheres o direito de votar em eleições parlamentares. O governo neozelandês foi pioneiro ao aprovar a lei eleitoral que permitia que todas as mulheres adultas, independentemente de sua classe ou status social, pudessem participar do processo eleitoral, um avanço significativo em relação aos direitos femininos na época. Pergunta de número 6. Qual imagem foi publicada pela primeira vez em 2019? Opção A, estrela de nêutrons. Opção B, buraco negro. Opção C, nebulosa planetária. Opção D, matéria escura. Acertou quem escolheu a opção B, buraco negro. Em 2019 foi publicada a primeira imagem de um buraco negro, capturada pelo projeto Event Horizon Telescope. A imagem mostrava a sombra do buraco negro no centro da galáxia M87, cercada por um anel de luz.
Essa captura representou um grande avanço na ciência, pois buracos negros não emitem luz, e o que foi fotografado foi a sombra projetada pela intensa distorção gravitacional ao redor do buraco negro. Pergunta de número 7. O termo baquelite refere-se ao primeiro exemplar de: opção A, plástico; opção B, vidro temperado; opção C, ferro fundido; opção D, aço inoxidável? Acertou quem escolheu a opção A, plástico. A baquelite é um material termoendurecível, ou seja, uma vez moldada e endurecida, não pode ser derretida novamente. Ela é formada pela combinação de fenol e formaldeído, e possui propriedades isolantes, resistência ao calor, ao desgaste e à eletricidade, o que a tornou extremamente útil na fabricação de uma ampla variedade de produtos, como componentes elétricos, telefones, rádios e utensílios domésticos. Pergunta de número 8. Qual era a capital do Império Inca? Opção A, Puno; opção B, Lima; opção C, Arequipa; opção D, Cusco? Acertou quem escolheu a opção D, Cusco. Cusco, localizada no atual Peru, era o centro político, militar e cultural do Império Inca. Com a chegada dos conquistadores espanhóis no século XVI, Cusco foi tomada e perdeu gradualmente seu status de capital, sendo substituída por Lima, que foi fundada pelos espanhóis. Contudo, Cusco ainda permanece como um centro de grande importância histórica e cultural no Peru. Pergunta de número 9. Tricologista é um profissional especializado em doenças de qual parte do corpo humano? Opção A, rins; opção B, unhas; opção C, cabelos; opção D, nariz? Acertou quem escolheu a opção C, cabelos. O tricologista é um profissional especializado no estudo e tratamento de condições relacionadas aos cabelos e ao couro cabeludo. Eles utilizam conhecimentos técnicos para diagnosticar questões capilares, realizando uma análise detalhada do cabelo e do couro cabeludo. Isso pode incluir exames físicos e a coleta de informações sobre o histórico médico do paciente. Pergunta de número 10. Segundo a Bíblia, que nome Jacó deu ao lugar onde sonhou com Deus? Opção A, Jericó; opção B, Betel; opção C, Hebrom; opção D, Belém? Acertou quem escolheu a opção B, Betel. A história de Jacó e o sonho em Betel é um momento significativo na Bíblia, encontrado no livro de Gênesis. Ao acordar, Jacó consagrou o lugar, chamando de Betel, que significa casa de Deus, em reconhecimento à presença divina. Esse evento marcou um momento importante em sua vida espiritual. Pergunta de número 11. O que é goleta? Opção A, tapete; opção B, dança; opção C, montanha; opção D, embarcação? Acertou quem escolheu a opção D, embarcação. A goleta é um navio de pequeno a médio porte, geralmente com 2 mastros, mas pode ter até 3. Ela se destaca por sua velocidade e manobrabilidade, características que a tornaram popular para várias finalidades ao longo da história, como comércio, pesca e até ações militares. Hoje, embora menos comuns, algumas goletas ainda são usadas para fins turísticos ou de recreação. Pergunta de número 12. Qual é o símbolo químico do fósforo? Opção A, P; opção B, F; opção C, Fe; opção D, Fr? Acertou quem escolheu a opção A, P. O símbolo químico do fósforo é P com número atômico 15. Ele é um elemento essencial para a vida, presente em compostos como o ATP, que armazena energia nas células, e nos ácidos nucleicos, como DNA e RNA. O fósforo também contribui para a formação de ossos e dentes e existe em várias formas alotrópicas, como fósforo branco, vermelho e negro. Agora deixe nos comentários quantas perguntas você acertou para comparar seus conhecimentos com os demais comentários. Tchau! Te vejo no próximo vídeo!